Olá pessoal, aqui é o professor Maroni Beckman, sou de matemática, estamos aqui nas nossas atividades curriculares complementares. Hoje uma aula direcionada para os nossos alunos da terceira série. A gente vai iniciar um assunto chamado de análise combinatória. O que é análise combinatória? Ele é um ramo da matemática, uma parte da matemática que resolve problemas de contagem, de contar, né? Quantos grupos formam, certo? Então a gente vai estudar um pouquinho esse assunto, né? Vamos ver, hoje, na aula de hoje, conhecer um princípio muito importante, né? Que é o princípio norteador da análise combinatória, que é o princípio fundamental da contagem. Em seguida, nós vamos ver alguns tipos de problemas específicos em relação à contagem, certo? Então, a análise combinatória é isso. Ele é uma parte da matemática, um ramo, né, que estuda problemas de contar quantos grupos se formam, certo? A partir de alguns elementos, tá? Então, vem comigo. Vou colocar primeiro uma situação bastante simples, né, para a gente contextualizar. Para chegar ao seu escritório no segundo andar, o Carlos pode subir 3 escadas diferentes e, em seguida, subir por um dos 2 elevadores possíveis, né? Aí ele pergunta de quantas formas diferentes Carlos pode chegar ao seu escritório. Pessoal, primeiro, vamos resolver esse problema usando o que nós chamamos de árvore de possibilidades, né? Porque a árvore de possibilidades que vai resultar no princípio fundamental da contagem. Lógico que não dá para você resolver problemas de contagem usando esse princípio que a gente vai fazer aqui, porque é muito longo, mas ele é que gera o princípio fundamental da contagem. Então vamos analisar comigo. Ora, então vamos ver de quantas maneiras possíveis Carlos pode chegar no seu escritório, já que ele tem 3 escadas, vai escolher uma, e lá na frente tem 2 elevadores, ele vai escolher um. Olha, então vou chamar aqui de escada 1, escada 2 e escada 3. Então ele tem 3 possibilidades de escada. E aí agora vamos fazer o seguinte, vamos começar a construir o percurso dele. Vamos supor que ele pegou a escada 1. Se ele pegou a escada 1, aí ele tem 2 possibilidades. Ele pegou a escada 1 e pode ir pelo elevador 1. Olha o caminho que ele fez. Escada 1, elevador 1. Elevador, vou botar com a grafia inicial, porque eu quero diferenciar esse E de escada com o E de elevador, vou chamar de H elevador, não tem problema. Bom, beleza, ele pode pegar a escada 1 e ir pelo elevador 2. Bom, então você percebe que indo pela escada 1 já tem 2 possibilidades. Beleza, vamos lá. Agora vamos supor que ele pegou a escada 2, ele não pegou a escada 1, pegou a escada 2. Olha só. Então ele pode pegar a escada 2 e ir pelo elevador 1, certo? Ou ele pode pegar a escada 2 e ir pelo elevador 2. Aí, mais 2 possibilidades, tá? Vamos ver agora ele pegando o elevador 3, tá? Pegando o elevador 3, ele pode pegar o elevador 3, bom, desculpa, pela escada 3 e depois pelo elevador 1. Ou então, pegar a escada 3 e ir pelo elevador 2. Ora, pessoal, veja, parece um ramo, né, de uma árvore, por isso que é chamado de árvore de possibilidades, não é isso? Olha o que aconteceu aqui. Perceba quantos resultados, quantos caminhos possíveis Carlos pode chegar no seu escritório. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. São 6 possibilidades diferentes que Carlos pode usar para chegar no destino dele, que é o escritório. Certo? Então, esse tipo de princípio é chamado de árvore de possibilidades. Só que, de fato, ele é um caminho um pouco trabalhoso. Vamos supor que tivesse mais outras possibilidades. Depois desse elevador, tivesse outros elevadores. E aí você montar essa árvore aqui realmente requer muito tempo. Então, para isso, existe o chamado princípio fundamental da contagem. Eu posso chegar
nessas mesmas 6 possibilidades, multiplicando cada possibilidade. Olha só, quais são os caminhos que Carlos tem? Ele tem escada, e tem elevador. Chamei de escada, de elevador. Olha como eu posso chegar nesse 3 de 6 de maneira muito mais rápida. Quantas possibilidades tem ele usar as escadas? São quantas escadas? São 3 escadas. Então, são 3 possibilidades de escada. Quantas possibilidades de elevador Carlos tem? Ele tem 2 possibilidades. Então, você tem 2 aqui, ó. Ora, se você perceber bem, se você multiplicar esses 2 valores, você tem um resultado final. 3 vezes 2 dá o quê? Dá 6, ó. 6 possibilidades. Certo? Então, turma, esse princípio, essa forma de você multiplicar as possibilidades de cada um dos elementos, para você ter o resultado final, a quantidade final de grupos, é que nós chamamos de princípio fundamental da contagem. Certo? Ele que vai nortear todos os problemas de contagem. Certo? Esse é, você multiplica todas as possibilidades. Veja esse outro exemplo aqui. Todo mundo tem cartão, né? Cartão de crédito, né? Cartão, ou então senha de alguma coisa, né? Ah, minha senha da internet, minha senha do meu banco digital. Todo mundo tem, né? Você sabe quantas senhas você pode formar? Esse tipo de quantidade de senhas é um problema de contagem. Então vamos supor, por exemplo, que você tem uma senha de 4 dígitos. Aí eu pedi meu cartão, minha senha de 4 dígitos, será que a pessoa vai pegar meu cartão e acertar a minha senha? Ele pode até acertar, mas a gente vai perceber que tem muitas possibilidades, muitas senhas diferentes que você pode formar com 4 dígitos, certo? Você já pensou nesse tipo de conta? Então esse é um problema típico de contagem. Olha só, quantas senhas de 4 dígitos numéricos podemos formar? Ó, você tem aqui, ó, usando os números, né, numéricos, né, de 0 até 9. Então você tem aqui 4 dígitos, certo? 4 dígitos aqui, ó. Ora, se ele fala que são dígitos numéricos, esse primeiro dígito eu tenho quantas possibilidades? Se é de 0 a 9, eu tenho 10 números possíveis para ocupar esse primeiro elemento aqui, ó. Tenho 10 possibilidades, ó. 10 possibilidades. Esse segundo aqui, eu também tenho 10 possibilidades. Primeiro dígito, o segundo dígito da minha senha. Meu terceiro dígito, eu também posso colocar qualquer um dos 10 elementos. Né? 10 números que nós temos no nosso sistema de numeração. E o quarto dígito também eu tenho 10 possibilidades. Ó. Ora, para saber quantas senhas eu posso formar, eu uso o princípio fundamental da contagem. Eu vou multiplicar. Ó. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Tá? Multiplicar cada um do jeito que eu fiz aqui. Ó. Então nós temos aí um total, se você fizer essa conta, você tem 10.000 senhas. 10.000 senhas que ele se pode formar. Quer dizer, a pessoa que achou seu cartão e acertar, né, de primeira, é difícil, né? Porque você tem 10.000 senhas diferentes só com 4 dígitos. Imagine se for 6, né? Ou for 8, certo? Então você tem muitas possibilidades. Vocês já perceberam que já trocaram as placas dos carros? Tiraram letra, botaram números? Toda vez que ele faz isso, ele aumenta a quantidade de placas possíveis. Outro dia fizeram uma mudança que tiraram um número e colocaram uma letra. Isso serve para quê? Para aumentar a quantidade de placas que se pode formar. Porque quando você tem um número, você tem 10 possibilidades naquele dígito. Quando você coloca uma letra, você tem 26. Né? Veja que aumenta consideravelmente a quantidade de placas que você pode formar. Galera, então é esse tipo de problema que a análise combinatória ele estuda, né? Então, agora tem problemas que você usa o princípio fundamental da contagem, tem problemas de permutação, a gente vai ver os tipos de problemas de contagem em uma outra aula, se lembrar o que é uma permutação, né? Combinação, arranjo, mas assim, o fundamento de todos esses tipos de problema é esse princípio aqui, certo? Bom, aproveitando, turma, aqui,
nessa aula para a gente falar um pouco desse fatorial, porque o fatorial é uma operação matemática que a gente vai usar bastante nos problemas de contagem. Eu não sei se você já viu, por exemplo, um sinal de exclamação assim, ó, 4, e tem uma exclamação aqui, ó. Isso é chamado de 4 fatorial. Mas o que é isso? Essa operação você usa bastante em problemas de contagem. O 4 fatorial é o 4 multiplicado por todos os elementos menores do que ele, uma unidade, até chegar no 1. Então, por exemplo, 4 fatorial é 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1, 24. Certo? Esse sinal de exclamação na matemática ele significa fatorial. Tá? O 5 fatorial. Vamos lá, 5 fatorial. 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Aí você vai estar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 3, 60. 60 vezes 2, 120. Vezes 1, 120. Ó. Então, 5 fatorial equivale a 120. Você vai ver esse número nas fórmulas dos problemas de contagem nas próximas aulas. Tá? Mais um aqui, o 6 fatorial. É 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, 6 e 5, 30, vezes 4, 120, vezes 6, 360, vezes 2, 720. Fatorial, ele aumenta rapidinho, né? Às vezes tem problemas que você nem precisa saber o fatorial todo, você pode parar. Por exemplo, se eu tiver aqui um 15 fatorial, olha, o 15 fatorial é um número muito grande, né? Mas em algumas certas situações, nem precisa você chegar até o final. Eu posso representar o 15 fatorial assim, ó. 15 vezes 14 vezes... eu quero parar bem no 13. Eu posso? Pode. Chega no 13, você coloca o fatorial e para. Certo? Porque às vezes tem operações que você pode cancelar esse 13 aqui com o número de baixo para fazer uma operação. Tá? Então essa operaçãozinha aqui, esse número, ele é muito frequente nos problemas de contagem. Beleza? Vamos agora resolver alguns problemas, alguns exercícios envolvendo esse assunto. Uma empresa escolherá um chefe para cada um de suas repartições A e B. Cada chefe deve ser escolhido entre os funcionários das respectivas repartições e não devem ser ambos do mesmo sexo. Abaixo é apresentado o quadro de funcionários das repartições A e B. Repartição A tem 4 mulheres e 6 homens. Repartição B, 7 mulheres e 3 homens. De quantas maneiras possível ocupar esses 2 cargos? Olha aí, turma, ele faz aqui uma ressalva, né? Ele fala que esses 2 cargos não podem ser ocupados por pessoas do mesmo sexo, tem que ser um homem e uma mulher. Então, quais são as possibilidades? Você pode formar uma mulher da empresa A com um homem da empresa B. Não pode ser isso? Então, quantas mulheres tem na empresa A? Tem 4 mulheres da empresa A. E quantos homens tem ocupando a B? Tem 3. Então, uma possibilidade é você pegar uma mulher do grupo A e um homem do B. Certo? Multiplicando esses valores, você vai ter 12 possibilidades aqui. Ó. Bom, a outra possibilidade é você escolher um homem da empresa A, que é 6 possibilidades, e uma mulher do B. Do B tem 7. Certo? Multiplicando aqui essa possibilidade, você tem 42. Ora, então o que acontece? Você tem que somar, né? Esse aqui é uma situação, soma com essa situação. Então, somando 12 com 42, você vai obter 54 possibilidades de formar esse carro. Certo? Então, resposta correta da nossa questão, letra D, de dado. 54 possibilidades. Beleza? Vamos para a questão 2.
Uma melodia é uma sequência de notas musicais. Para compor um trecho de 3 notas musicais, sem repeti-las, um músico pode utilizar as 7 notas que existem na escala musical. O número de melodias diferentes possíveis de serem escritas é... Toma muita atenção nessa situação aqui. Nós falamos aqui, falou que você tem 7 notas musicais, né? 7 notas musicais. Só que no enunciado da questão, né, você vai usar 3 notas musicais. Só. Aqui um detalhe bastante importante. A questão fala que não pode haver repetição. Você não pode repetir a mesma nota musical, tá? Então veja que às vezes isso aí está bem escondido no enunciado da questão, né? Aí pode passar despercebido. Então veja bem, dessas 7 notas musicais, a primeira nota aqui, você tem 3 notas. Primeira nota, segunda nota e terceira nota musical. Ora, para essa primeira nota, você pode usar qualquer uma das 7, concordando comigo? Então você tem 7 possibilidades aqui na primeira nota. Já na segunda nota, você não tem mais 7 possibilidades. Por quê? Porque você não pode repetir aquela que você usou na primeira, certo? Então, nesse caso aqui, você tem apenas 6 notas musicais, beleza? E na terceira nota, turma, você só tem quantas possibilidades? Apenas 5. Por quê, professor? Porque você não pode usar nem a que você usou na primeira, nem a que você usou na segunda, a partir do momento que a questão fala que não pode repetir, tá? Então aqui você tem 5 possibilidades, certo? Então, pelo princípio fundamental da contagem, basta você multiplicar 7 vezes 6, 42, 42 vezes 5 dá 210 possibilidades diferentes desse trecho musical, beleza? Então a nossa resposta correta é a letra D de dado, certo? Beleza, turminha? Vamos para mais um exercício. Um profissional de design de interiores precisa planejar as cores que serão utilizadas em 4 paredes de sua casa. Para isso, possui 6 cores diferentes de tinta. O número de maneiras diferentes que esse profissional poderá utilizar as 6 cores nas paredes, sabendo que somente utilizará uma cor em cada parede é... Então perceba que essa situação é até bem parecida com a questão anterior. Ele tem 6 cores para ocupar esses 4 espaços aqui, só que cada parede não pode ser pintada da mesma cor, tá? Então vou chamar aqui de parede de número 1, parede de número 2, parede 3 e parede 4. Ora, para essa primeira parede ele tem as 6 possibilidades. 6. Já na segunda parede, ele só tem 5, porque ele já usou uma aqui. Já na outra, você só tem 4 possibilidades, porque você já usou 2, né? E na última parede, você tem apenas 3 possibilidades, certo? Porque não há repetição. Se a questão não deixasse isso claro, você poderia usar 6 em todos os elementos. Mas não foi isso que a questão disse. E não pode pintar a mesma parede da mesma cor. Beleza? Então vamos lá. Multiplicando, ó, 6 vezes 5 aqui dá 30, né? 4 vezes 3 dá 12. Aí fica 30 multiplicado por 12. Isso aqui dá 360. Então tem 360 maneiras diferentes de pintar essa parede. Então, muita atenção nessa situação, que às vezes isso pode passar despercebido. Se a questão falar que não existe essa história de repetição, que ele pode repetir, então você bota 6 possibilidades em todas elas e multiplica. Mas se houver essa ressalva de não haver repetição, aí está tranquilo. Então a nossa resposta correta aí é a letra D de dado. Beleza? Galera, não esqueça que estamos na plataforma Gonçalves Dias, estamos no YouTube, estamos no Instagram. Vá lá, se inscreva, acione o sininho lá para receber os nossos conteúdos, as nossas notificações. Beleza? Até a próxima.